Então, no bate-papo de hoje, eu recebo a bióloga mestranda no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Unesc, membro do LabZev, que é o Laboratório de Zoologia e Ecologia de Vertebrados da nossa universidade, a Caroline Suppi, porque nós temos, Carol, um assunto bem bacana a tratar aqui, que é sobre um trabalho para o qual a Unesc foi chamada, porque o Criciúma recebeu uma visita muito especial no seu primeiro jogo nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Aquele gambazinho, a turma lembra, o gambá entrando no gramado, foi um assunto nacional, né? E aí vocês foram chamados pelo Criciúma para estudar um pouco isso, para avaliar a área, monitorar a área, para tentar até evitar que situações como essa possam acontecer. Quem foi esse jogador inusitado aí que pintou no jogo de estreia do Criciúma, hein, Carol? Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Gente, onde é que já se viu, né? Um gambá aparecendo no estádio em pleno dia de jogo. Tava lá desfilando, não tinha como essa situação não viralizar assim como viralizou. Mas retornando à pergunta, esse animalzinho que apareceu no gramado do estádio durante o jogo é um gambá, pessoal, um marsupial, cujo nome científico é Didelphis albiventris. Popularmente, esse bichinho ele também é conhecido como gambá de orelha branca e ele é uma espécie comum na região. Talvez esse vídeo ele tenha viralizado tanto e algumas pessoas tenham ficado chocadas porque por vezes parece incomum avistar esses animais em centros urbanos, mas como sempre comento aqui com vocês, neste cenário onde nós, seres humanos, estamos modificando paisagens e, por vezes, destruindo completamente os ambientes naturais onde esses animais vivem, não é de se espantar que eles estejam usando esse novo espaço para sobreviver. E além disso, esse animalzinho que estava desfilando no campo, o gambá de orelha branca, eles são animais sinantrópicos. Portanto, eles são animais que se habituaram a viver em ambientes urbanos junto aos humanos. Eles possuem características que propiciaram essa vivência junto a nós em ambientes urbanos. E dentre os mamíferos, os gambás eles são um dos animais que têm uma maior capacidade para estar utilizando essas áreas residenciais. Eles ficam em telhados, eles ficam em ocos de árvores, em bueiros, embaixo de calçadas, principalmente durante o dia. E à noite, eles acabam saindo em busca de recurso, comida, água. E outra coisa que facilita a ocorrência desses animais em ambientes urbanos é o fato de que eles têm uma grande plasticidade alimentar. Gambá se alimenta de tudo um pouco. Eles consomem insetos, roedores, frutos, serpentes e até mesmo lixo. E além disso, eles também têm a capacidade de se escalar e estar utilizando seus membros, as mãos e os pés, para estar se locomovendo, pulando muros, telhados. Então, gente, pensando em todas essas características desse bichinho, não é nada incomum realmente ver gambás em cidades. Muito pelo contrário, nós avistamos e ainda vamos avistar muitos desses animais por aí. Pois é. Bom, agora você já nos contou, Carol, quem é esse bichinho simpático, as suas características. Eu queria que você nos contasse, então, como é que ele foi entrar no estádio? Como é que ele foi parar no estádio, na observação de vocês aí? Bom, eu mencionei aqui que é comum nós encontrarmos esses animais em centros urbanos, né? Se existem abrigo, se existem recursos alimentares para os gambás explorarem, eles vão explorar. E pensem comigo, o estádio Liberto, ele fica na região central da cidade, um lugar que possivelmente é muito utilizado por gambás também. Então, pode ser, pessoal, que o gambá ele estivesse alojado sob as arquibancadas do estádio, ou até mesmo em um lugar muito próximo e saiu para procurar alimento. Ou então ele saiu para procurar alimento, se assustou, ou até mesmo se deparou com muito barulho, muita luz, muita gente e acabou atravessando o campo. É sempre importante nós lembrarmos que ele é um animal noturno. E por ser um animal noturno, quando há muita luz, muita gente, muito barulho, o animal fica desorientado. Então, imaginem só, foi uma situação muito atípica. Por nada ele estava andando para procurar seu alimento, do nada se deparou com aquilo tudo de gente e talvez por conta da desorientação ele acabou entrando no gramado e fazendo aquele desfile que nós vimos no vídeo. E essas, então, são as possibilidades. Mas agora nós estamos realizando um projeto para tentar avaliar de uma forma mais eficiente como tudo aconteceu e também para evitar que volte a acontecer.
Então, para esse projeto, né, o Criciúma procurou a Unesc, procurou o nosso LabZev, até por toda a... Eu sei que a torcida ficou bastante extasiada quando viu o animal andando no estádio e o vídeo viralizou, porque o animal é muito fofo, é muito bonitinho, né, pessoal? Mas, infelizmente, situações como essa podem propiciar um elevado nível de estresse ao animal e ao clube, já que para a CBF, a entrada de um animal silvestre no decorrer do jogo é passível de multa. E, inclusive, eles já cobraram uma resposta do clube em relação a essa situação. Então, diante disso, nós, né, a Unesc, em parceria com o LabZev, com os alunos, pesquisadores, estamos analisando a ocorrência de animais no estádio. O objetivo desse projeto, dessa parceria, é tentar entender, saber se existem animais utilizando a área. Se sim, pensando no bem-estar dos torcedores, do clube e também no bem-estar e na conservação dos animais, a ideia é nós propormos medidas para evitar que essa situação volte a acontecer. Então, nós fizemos reuniões com a direção do clube para entender o que precisava ser feito, de que forma nós poderíamos contribuir, e nós definimos que nós faríamos uma análise na estrutura do estádio, para conseguir identificar se esses animais realmente estão, de alguma forma, utilizando aquela área. E para identificar se os animais estão utilizando aquela área, além de fazer essa vistoria que nós já fizemos, inclusive, nós vamos instalar câmeras que fazem registros. Cada vez que o animal passar na frente dessas câmeras, as câmeras vão registrar, vão fazer um vídeo desse animal passando. E com base nesse material, nós vamos ter a possibilidade de dizer se existem animais utilizando a área ou não. Caso tenha algum animal utilizando aquela área, aí nós vamos passar para um outro momento do trabalho, que seria a retirada deles e vamos dar uma destinação adequada para esses animais. Legal, legal. Bom, para muita gente, né, Carol, o gambá é um animal que não é tão atraente. Se a gente vê a cena da invasão dele, né, fica todo mundo ali e tal, meio de longe, enfim. Tem aquela história do mau cheiro, né? Então, para a gente finalizar o papo, eu queria que você nos falasse se as pessoas precisam ter medo do gambá, se eles são inofensivos, qual a importância deles, então. Para muitas pessoas, os gambás não são considerados nada atraentes, assim. Só que eles são muito importantes, tão importantes quanto qualquer outro animal, e você aí em casa não precisa ter medo. Obviamente, se você não trabalha com animal, você não precisa e não deve interagir diretamente com ele. Mas, em relação ao fato dele ocorrer nas cidades, e talvez de você avistar ele com frequência próximo à sua residência, não é um problema e não há o que temer. Eles são inofensivos. Se você tentar ter um contato direto, obviamente o animal vai tentar se defender, porque ele acha que você é um possível predador. Mas se você deixar ele na dele, não vai acontecer nada. Na verdade, nós temos que ser muito gratos pela existência desse animal. Nós devemos muito aos gambás. Isso porque os gambás desempenham diversas funções ecológicas, principalmente por conta daquela característica da alimentação diversificada. Eles consomem roedores, consomem serpentes, escorpiões, insetos, frutos, e por conta dessa dieta bem generalista, ele acaba atuando desde como dispersor de sementes até como controlador de tamanho populacional das suas outras presas. Então, sem sombra de dúvidas, pessoal, eles são animais dignos de admiração e nós devemos respeitar, admirar e lutar pela conservação desse bichinho. Muito bom. Carol, obrigado pela presença conosco aqui, belo tema, parabéns pelo trabalho de vocês, que vai, tenho certeza, ter muita repercussão, quem sabe até nacional, para harmonizar essas relações, né? Como é que o Criciúma vai ser multado porque um gambá entrou em campo, gente? Por favor, né? Isso aí é um preciosismo absurdo, né, Carol? Pode, esperamos que dê tudo certo, assim. O Criciúma tá fazendo essa parceria muito bacana com nós, e a ideia é realmente essa, né? Propiciar um conforto maior para o clube, mas também pensando na conservação do animal, porque como eu falei para vocês, ok, nós curtimos ali ver o animal entrando, muito bonitinho, mas também é uma situação de estresse para o bicho, né? Então a melhor forma realmente é unificar o clube, fazer essa parceria com pessoas que estão aptas para lidar com essa situação, para resolver e ficar bom para todo mundo. Verdade. Obrigado, Carol. Até a próxima, hein? Valeu. Obrigada, até a próxima. Um bom final de semana para vocês. Legal. Esse bate-papo do Biodiversidade com a bióloga Caroline Suppi, que trouxe o assunto dos gambás. Aí estamos de olho nesse tema. O Criciúma não pode ser multado, gente, por causa do gambazinho, né? Por favor.